Evangelho, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, e começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e também dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai-te para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Caetano, sacerdote, e São Sisto II, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 16º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos na região de Cesareia de Filipe, uma região pagã, e Jesus está diante dos discípulos e apresenta a eles uma questão, uma dúvida em pertinência àquilo que se dizia a seu respeito. Os discípulos de João Batista, ali os discípulos do Senhor são confrontados a respeito de uma pergunta para que digam quem os homens acreditam ser Jesus. E todas as respostas aparecem e são bem variadas, bem diversificadas. Entretanto, naquele momento, o apóstolo São Pedro, tomando a palavra e representando todos os discípulos, dá a sua resposta, que é uma grande profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Compreender Jesus como Messias, como o Filho do Deus vivo, é possível somente para os corações que se deixam iluminar por Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foste a carne e o sangue que lhe revelou isso, mas o meu próprio Pai que está nos céus. Como o Pai inspira o coração de seus filhos, sem que muitas vezes eles mesmos percebam essa ação inspiradora do Senhor. Pedro dá uma resposta perfeita, profunda, completa, uma resposta cheia do Espírito Santo, mas ele mesmo não consegue se dar conta disso. Entretanto, o fato dele não
ter se dado conta primeiro, não tirou nem por mérito, nem por efeito, aquilo que Deus quis que Pedro realizasse. Ele não percebeu, mas o Senhor realizou, por meio do apóstolo, uma grande profissão de fé. No momento seguinte, a preocupação do apóstolo sobre as palavras de Jesus, sobre o sofrimento que lhe esperava e a consequência imediata dessa confiança plena em Deus, né? Que não se deixa confundir, mas que está disposta, essa confiança em Deus, a suportar penas e injúrias, exigências que forem, como suportaram o Papa e São Caetano, cada um no seu tempo, no seu momento histórico, para ver o Senhor amado, honrado, para ver o Senhor em sua glória. Assim também, no Evangelho de hoje, nós nos deparamos com esta verdade. O Senhor revestirá Pedro com a autoridade que lhe é própria, para que possa libertar ou condenar. Entrega a autoridade do nome do Senhor, que lhe é dada não por méritos pessoais ou por privilégio, mas como ocasião para que uma maior bênção de Deus aconteça em favor do seu povo. Deus dispõe por nós inúmeras graças e bênçãos espirituais para que nós possamos multiplicar a bênção de Deus no meio dos homens. Por isso, o Espírito Santo de Deus se move no coração de Pedro e permite a ele realizar uma profissão de fé na qual muitos corações ao longo dos séculos se unirão. Por meio dessa obra que Deus realizou, passando através do coração do apóstolo. Desse modo, todos nós somos chamados a dispormos a nossa vida sempre mais nas mãos do Senhor, a fim de que o Senhor possa dispor delas, das nossas vidas, para cumprir tudo aquilo que lhe seja agradável. Mas é importante que nós também exercitamos e eduquemos essa perfeita liberdade e entrega a Deus, de maneira que nem as exigências e duras provas da vida tirem de nós a alegria e a certeza de saber que o Senhor nos ouve e está por nós. E não nos venha ao coração a vontade de um dia confrontar Jesus para dizer: não seja feita, Senhor, segundo a vossa vontade, mas diante de tudo aquilo que está por vir, que o Senhor disponha de uma forma melhor, a fim de que não seja tão duro ou exigente assim. Na verdade, o modo de conversar com o Senhor é bem outro e não esse. Senhor, seja feita a vossa vontade. Dai-nos somente coragem e força para servir-te e amar-te até o fim, por todos os dias de nossas vidas. Aproveitando o testemunho do grande Papa Sisto II, peçamos ao Senhor nosso Deus que nos abençoe para que também nós possamos diariamente escolher oferecer a nossa vida como sinal de amor e de esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São Sisto II e de todos os mártires de Cristo, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.